Então, meus irmãos, continuando, História da Igreja, página 18. Vamos ler agora o próximo ponto, próximo subtítulo, dentro desse assunto da Reforma Protestante. O problema da indulgência. Vamos ler e depois a gente vai comentando. O Papa da época, o Papa Leão X, ou Leão X, necessitava de grandes somas de dinheiro para completar a magnificente Catedral de São Pedro, em Roma. Né? A Basílica de São Pedro, lá, a sede do Vaticano. Né? Essa obra foi iniciada no ano 1506, sob o poder do Papa Júlio II. Ok. Para conseguir o dinheiro, ele proclamou uma venda geral de indulgências. O vendedor principal de Leão, isso aqui dizem os livros de história, é até engraçado de ler, o vendedor principal de Leão era o pançudo monge dominicano chamado João Tetzel, que viajou através da Alemanha, né, país de Lutero, né, apregoando o seguinte, abre aspas, tão logo a moeda tilintar na caixinha, a alma atribulada escapará do purgatório, fecha aspas. Então ele percorreu todo o país da Alemanha na época e ele abordava as pessoas. Ele abordava as pessoas, ele falava com as pessoas, né, com os grupos de pessoas dessa forma. Tão logo a moeda tilintar na caixinha, a alma atribulada escapará do purgatório. Tão logo a moeda tilintar na caixinha, a alma escapará do purgatório. Já tem algo errado aí porque nenhum texto da Bíblia fala sobre purgatório. Isso é um outro assunto, né? Creio que os irmãos já devem ter estudado em algum momento ao longo desses anos no seminário. Então não existe purgatório. É céu e inferno, ou precisamente Hades do grego, Sheol do hebraico. E depois, lá depois do julgamento, né, de Deus, aqueles que não estiverem escritos no livro da vida, aí será o lago de fogo que arde com enxofre, como diz Apocalipse. Agora, um lugar de espera para a pessoa, tipo, não tá na terra, mas também não tá no céu, para se santificar, para poder entrar no céu chamado purgatório, já começa o erro por aí, não é verdade, bicho? É verdade. Não existe purgatório na Bíblia. Não, pode ser alguma. Né? Ponto. E já começa errado por aí. Pois bem. E o mais terrível é que ele dizia, ele apregoava, pregava para as pessoas que a salvação, ou enfim, a santificação, a expiação dos pecados, né, naquele lugar que nem existe purgatório, a Bíblia não fala nada disso, era pelo pagamento. A pessoa tinha que injetar uma determinada quantia de dinheiro, seja ela qual fosse. Aqui, ó, tão logo a moeda tilintar, né, cair, né, é aquele barulho, né, quando cai na caixinha, a alma atribulada escapará do purgatório. Isso é totalmente antibíblico, chega a ser satânico isso. Terrível. Continuando. Para Lutero, agora, sensível, né? Porque lembra lá o Staupitz, né? O João Staupitz, que já estava ali meio que discipulando, né? Usado por Deus, estava discipulando Lutero, né? Então ele estava lendo Romanos, estava, enfim, estudando a palavra, e a palavra estava entrando nele, coisa que não era comum para o povo na época, né? Então, aqui, ó, para Lutero agora sensível à imerecida graça de Jesus Cristo, pela qual os homens são livremente perdoados, né? Nenhum de nós merece ou merecia a graça de Deus, a salvação, o fato de Jesus ter se sacrificado na cruz, ninguém merecia.
O legal seria se Jesus não precisasse passar por aquilo. Porque nós é que deveríamos, né, bispo? Que tá pregado naquela cruz lá. Com certeza. Só que a Bíblia fala que Deus amou tanto o mundo, amou o mundo de uma tal maneira, que esse amor que não tem como mensurar fez com que ele enviasse Jesus a essa terra para cumprir esse plano, esse propósito, morrer no nosso lugar. E todo aquele que crê em Jesus, que crê nessa salvação, não perecerá, mas terá vida eterna. O nosso precioso Jesus não precisava, gente, passar por aquilo. Nós é que deveríamos. Ou seja, isso é a graça. Ele fez algo que nós que deveríamos fazer, e mesmo se nós fizéssemos, nós não conseguiríamos alcançar a salvação. Por isso que é graça. Favor imerecido. Nós não merecemos, ninguém merece. E isso estava entrando no espírito de Lutero. Não era o pagamento, não era o fato de pagar uma quantia em dinheiro. Por isso que eu li aqui, para Lutero agora é sensível à imerecida graça de Jesus Cristo, pela qual os homens são livremente perdoados, não precisam pagar, são livremente perdoados. Esta prática profana e blasfema de vender remissão tinha de ser expurgada da igreja. Não dava mais, já chegou no limite. Ok, continuando aqui, ó. De acordo com a etiqueta acadêmica, né, tem todo um protocolo, né, a ser cumprido. Lutero, ele pregou, doutor que era, ele pregou suas 95 teses contestadoras na porta da igreja do castelo de Wittenberg, né, na Alemanha. Na véspera do chamado Dia de Todos os Santos, que é o dia 31 de outubro, e isso no ano de 1517, ok? Então são 502 anos, vai fazer 503 anos da Reforma Protestante esse ano. Continuando, dezenas de milhares de cópias destas teses circularam na língua alemã por toda a Alemanha. E assim, naquela noite anterior ao Dia de Todos os Santos, foi acesa uma fagulha que com o tempo tornaria toda a Europa inflamada com a reforma. Então, o Lutero, ele amava Jesus de todo o seu coração. E ele tanto amava Jesus que o objetivo dele não era afrontar, não era dar uma de rebelde sem causa, não era querer ficar famoso. Ele apenas queria que a igreja da época, no Ocidente, né, chamada Igreja Romana, pudesse pura e simplesmente voltar à sã doutrina. Não é verdade, bispo? É verdade. Ele viu práticas totalmente, completamente erradas, que passavam longe do verdadeiro e cristalino ensino bíblico do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que foi passado para os apóstolos, e dos apóstolos foi passado para os discípulos, né, deles. Só que como no vídeo anterior a gente falou, ao longo desses 1517 anos, até o ano 1517 aqui, nesses mais de 1500 anos, desde o iniciozinho lá da igreja até esse período de Lutero, a coisa foi se desvirtuando, foi se afastando cada vez mais do puro e verdadeiro evangelho. Coisas como essa, a pessoa pagar para ser salva. Entre outras coisas, né? E daí isso começou a realmente incomodar Lutero,
e chegou um momento que não deu mais, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele tanto não era rebelde que ele procurou seguir os protocolos, né? Então, ele teria que realmente desenvolver um estudo, né? Uma tese de doutorado acadêmica, até os dias de hoje é assim, né? Só que naquela época eles pregavam, né, nas portas daquelas igrejas, daquelas instituições. Então ele realmente tinha que estar embasado para poder contestar o ensino da época. Ele tinha a unção do Espírito Santo e tinha o conhecimento do estudo, né, bíblico e teológico, né, inspirado por Deus. A sã doutrina da Bíblia, né, Romanos e outros textos mais, foi entrando na vida dele. E daí ele pregou essas 95 teses, que os irmãos, eu não vou ler, óbvio, não faz sentido, não tem necessidade. Na página 19, os irmãos vão poder ler, ó, tá aqui o subtítulo, As 95 Teses de Lutero, 1517. Só vou ler só o iniciozinho aqui, ó. Essas teses foram afixadas na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, no dia 1º de outubro de 1517. Era esse o modo usual de se anunciar uma disputa, né? Como eu já tinha falado. Era esse o modo usual de se anunciar uma disputa, instituição regular da vida universitária. Lutero confiava receber o apoio do Papa. Ele achava, olha só que coisa, né? Ele era inocente, né? Ele achava que receberia o apoio do Papa e até mesmo dos outros líderes da igreja da época, né, pelo fato de revelar os males do tráfico, né, o comércio de indulgências, a pessoa pagar para supostamente ser salvo. Então poxa vida, eu vou ter o apoio da liderança, vou ter o apoio do líder maior, que é o Papa, né? Ele achou que teria, olha só, irmãos. Aí eu li só esse textozinho aqui, aí depois tem as 95 teses, ó, aqui na página 19, 1, 2, 3, 4, aí os irmãos viram para a página 20, 5, 6, 7, etc. 21, papapá. Ó, 22, 23. Ó, 24, 25, ó. Termina na 95, na 95ª tese, ok? Então, não tem necessidade de ler, então os irmãos depois com calma leem. Eu já li uma vez, é muito legal, é muito interessante, tá bom? Mas agora só para finalizar, vamos lá então, onde é que a gente parou? Tá. O problema da indulgência ali no último parágrafo. No verão de 1519, acompanhado de 200 estudantes de Philippe Melanchthon, seu amigo de longa data e seu sucessor, né, sucessor de Lutero, Lutero apareceu em Leipzig, na Alemanha, né, para debater contra Johann Eck, professor na Universidade de Leipzig. Eck forçou Lutero a admitir que papas e concílios podiam errar e que nem toda a doutrina russita era herética, era heresia. Dentro de um ano, Lutero foi excomungado por bula papal, tendo sido ordenado que seus escritos fossem queimados. Então, meus irmãos, resumo dessa ópera toda, Lutero foi tocado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a voltar para as Escrituras. Então, por isso a necessidade do verdadeiro cristão, do verdadeiro servo de Deus, estar em comunhão com Deus através, claro, da oração, do jejum, mas através do estudo sistemático da palavra de Deus, porque o estudo cristalino da palavra de Deus evita que heresias e falsos ensinos entrem na vida da pessoa e, consequentemente, manche, macule o corpo de Cristo. Infelizmente, maculou 1000% na época, só que, graças a Deus, uma fagulha foi acesa e Deus usou esse homem, esse monge da ordem agostiniana, chamado Martinho Lutero, instruído e discipulado por Johann Staupitz, e daí ele começou a ler, a estudar Romanos, principalmente, e outros, né, textos da Palavra de Deus, do Novo Testamento. Chegou um momento que
o negócio estava tão terrível que ele elaborou, seguiu o protocolo, que ele não era rebelde, né? Então ele elaborou essas 95 teses que estão aqui na apostila, os irmãos depois podem ler com calma, e fixou no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Ele achou que, poxa, que legal, nossa, poxa, o Papa, os bispos, os cardeais vão se voltar também para a palavra de Deus. Né, bispo? Só que não, como dizem os jovens, só que não. Isso não aconteceu. Tanto é que Lutero começou a ser perseguido. E diz aqui, ó, naquela época não tem internet como hoje, né? Não tem e-mail, rede social, então era por cartas, né? Então as cartas começaram a rolar por toda a Alemanha e obviamente Europa, então pessoas começando a questionar e a contradizer, né, de forma errada, porque não tinha como debater, né? Falar mal de Lutero, a xingar, a vilipendiar, humilhar, espizinhar Lutero. Alguns mais eruditos, né, até convidavam Lutero para o debate, como esse John Eck, professor da Universidade de Leipzig, na Alemanha. Aqui, ó, na página 18, no último parágrafo, Eck forçou Lutero a admitir, ó, você tem que admitir, que papas e concílios podiam errar e que nem toda a doutrina russita era herética, enfim. Dentro de um ano, Lutero, né, aí passou um ano, houve uma bula papal e Lutero ele foi excomungado, né, da chamada igreja cristã da época, da igreja católica, né, no caso. Os escritos dele, porque depois as 95 teses, né, os copistas foram reproduzindo, ele começou a enviar para toda a Alemanha, o povo começou a se despertar para a verdadeira palavra de Deus, e também por toda a Europa. O povo não tinha acesso à palavra de Deus, tanto é que as missas eram em latim. Então o povo começou a ler a Bíblia, ler a palavra. Mas enquanto isso, ó, agora virando a página 19, lá em cima, ó, em 1520, Lutero escreveu seus 3 tratados mais poderosos. Em um deles, intitulado A Nobreza Cristã da Nação Alemã, Lutero fez um apelo para que toda a Alemanha se unisse contra os abusos de Roma. Em outro, Cativeiro Babilônico da Igreja, olha que nome interessante, Cativeiro Babilônico da Igreja, ele atacou as doutrinas da Igreja Romana, que não são bíblicas. A gente sabe que não são. Infelizmente, né, é duro dizer, mas é verdade. Especialmente os sacramentos extras, e tudo era pago também, só para título de curiosidade. E em seu tratado, no outro tratado dele, né, cujo nome é Sobre a Liberdade Cristã, ele enfatizou o sacerdócio de todos os crentes, né? O Lutero não disse que não poderia existir pastores, bispos, ele não era um rebelde de jeito nenhum. Então, hoje em dia, continua havendo respeito, a honra, o carinho, a consideração para com os líderes, né? Bispos, pastores, mestres, etc. Mas o que ele quis dizer é que a gente já até estudou, os irmãos estudaram nos outros capítulos daqui da história da igreja, como outros pais lá diante do passado, pais da igreja, quase que colocando o bispo daquela cidade, daquela região, quase que como uma divindade, que fora dele não poderia haver o verdadeiro ensino, e fora da igreja não tinha salvação, como os irmãos já estudaram, tem aqui na apostila. Aí o ápice foi a questão papal, né? Como se fosse o próprio Cristo na Terra, vigário de Cristo, né? Mas, por mais que haja liderança, a Bíblia fala disso, né? Deus deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres. Existe o sacerdócio de todo crente, como a palavra fala. A gente não precisa esperar, por exemplo, o pastor ir na nossa frente e evangelizar lá na praça. Não, nós cristãos, servos de Deus, podemos ir evangelizar, porque temos autoridade do Espírito para isso.
É nesse sentido, tá? E finalizando aqui o último parágrafo, ó, em Leipzig, em 1519, Lutero havia desafiado o Papa e a Santa Igreja Católica Romana, né? E agora em Worms, né, nesse lugar, Worms, Lutero levantou-se para desafiar o Santo Império Romano da nação alemã, lembrando que os reis eram atrelados, né, ao poder papal, né? Quando perguntado diante do imperador, ó, se ele se retrataria, ó, Lutero, pô, vou te dar uma chance, ó, esse negócio aí que você diz que a salvação é pela fé, pela graça, não precisa pagar, sabe? Poxa, se retrata aí, Lutero, pra gente continuar sendo amigo. Ele só pôde responder. Olha o que Lutero respondeu. Abre aspas. A menos que eu seja contestado e convencido pelo testemunho das Escrituras, da Bíblia, não posso e não vou me retratar de coisa alguma. Aqui estou eu. É só o que posso dizer. Que Deus me ajude. Amém. Fecha aspas. A posição de Lutero em Leipzig resultou em sua, né, como já foi falado, em sua excomunhão, né, ele foi excomungado, expulso, né, da igreja. Agora, sua posição em Worms resultou em seu banimento do império, olha só. Para salvar sua vida, Frederico, o sábio, raptou Lutero e o levou ao castelo de Wartburg. Ali, ele esteve confinado por quase um ano. E durante esse tempo, traduziu o Novo Testamento do grego para o idioma alemão. Uma obra de suma importância para a reforma alemã. Então Lutero ele não ficou sem fazer nada. Ele quis que essas verdades que entraram na vida dele pudessem entrar na vida do povo, que o povo tivesse acesso às escrituras, né? A Bíblia fala, né? Como ouvirão se não há quem pregue, se não há quem preguem? E como pregarão se não forem enviados? Né? A Bíblia também fala, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem da palavra de Deus. Então Lutero ele quis que a salvação pudesse chegar ao povo. Mas como que o povo seria salvo se não tivesse ninguém quem pregasse? E ele foi esse alguém que naquela época pregou. E se, como iam, né, cresce a palavra não fosse verdadeiramente explicada, ensinada e passada e ministrada. Então, ele traduziu o Novo Testamento para o idioma... Oi, bicho? Para o alemão. Para o idioma alemão. Né? Então, assim, realmente aí, foi algo assim tremendo que aconteceu. Ele realmente passou por lutas e perseguições. Ele escreveu vários hinos de louvor a Deus, né? Mediante essas lutas e perseguições que Lutero passou, né? Ele foi perseguido pelo Império Alemão da época, pelo o Papa e a Igreja Católica Romana e tantas outras pessoas, líderes, comerciantes, né? Até porque envolve tudo, envolve a questão financeira, ou os irmãos acham que os comerciantes também não lucravam com isso. Na verdade, né, bicho? Então todo mundo lucrava com a ignorância do povo, porque não tinham acesso à verdadeira palavra de Deus. Aí daí ele escreveu vários louvores. Mediante essas perseguições, um se tornou muito conhecido, muito famoso, chamado Castelo Forte. É considerado aí o hino da Reforma Protestante, né? No inário, por exemplo, da Igreja Batista, chamado Cantor Cristão. Eu esqueci agora o inário da Igreja Presbiteriana e de igrejas mais chamadas tradicionais. Né? Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo Forte é o nosso Deus. Espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus de todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com artimanhas tais e astúcias tão cruéis.
E assim, iguais não há na terra. E assim vai. Então, ele escreveu não só esse louvor que foi conhecido mundialmente, né? Castelo Forte, como outros louvores também. A Bíblia também fala, né, que o louvor atrai a presença de Deus. Então, foi uma forma também de fortificar, de fortalecer a vida de Lutero. E assim, ele continuou sua jornada, sua caminhada. E nós dizemos que somos evangélicos, né? Muito mais do que evangélicos, temos de fato ser verdadeiros filhos de Deus, mas a gente diz que a gente não é católico romano, a gente é evangélico, ou muitos chamam de protestante por causa dessa história, dessa situação toda. Aí, aqui na página 19, como eu já disse, começa a falar sobre as 95 teses que depois os irmãos leem com calma. Então a gente chega agora ao fim. Vou pedir para o bispo fazer uma oração, nos abençoe em nome de Jesus. Ore aí também no seu lar, em concordância, para que a bênção de Deus continue nas nossas vidas nesse tempo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos por mais essa aula, essa ministração maravilhosa, ó Deus, vinda dos céus para nós. Te adoramos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Te pedimos que esse ensinamento possa entrar no coração de cada um dos seminaristas. Ao final desta apostila, Pai, possa ser bênçãos para cada um, Senhor, para cada pessoa. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Assim te pedimos e te agradecemos, a Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém.